Olá, muito boa noite, tudo bem? Esse é o canal Voz Ativa, me chamo Daniel Martins. Hoje, como prometido, vamos estudar aqui o Daniel capítulo 10 e capítulo 11, com o tema Conflito e Vitória. E você que está aí do lado é o nosso convidado para essa noite especial. Mas antes de a gente iniciarmos o estudo dessa noite, quero convidar você, da forma que você está, para nós orarmos ao nosso Deus e suplicar a bênção dele para esse estudo e para a nossa vida. Oremos. Pai querido, obrigado ao Senhor pela oportunidade a nós concedida nessa noite. Conduz esse estudo, abençoa a nossa vida e abençoa a nossa família. E abençoa nossos amigos que nos acompanham neste momento. Perdoe nossos pecados, nos dê a tua graça, a tua bênção, a tua paz e o teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Interessante que livro de Daniel, livro de conflito, livro de vitória. E o capítulo 10... ele começa com uma oração de Daniel. O fato é que nesse capítulo envolve um grande conflito. E nessa noite você irá entender o que Deus quer falar para mim e para você nessa noite. No ano 535, no período antes de Cristo, Daniel foi levado cativo com seus amigos. Daniel tinha 17 anos de idade. Sabe o que é ser levado cativo? Sair da sua terra de origem para uma terra diferente, distante, que ele não conhecia, nem sabia o que poderia acontecer. Aonde provavelmente a Bíblia não traz detalhes, seus pais ficou para trás, sua família, seus irmãos, mas Daniel e seus amigos foram levados cativo. E quando ele chegou lá no ano 605, já estava ali, e durante 70 anos ele serviu a 3 reis, tanto Nabucodonosor, tanto a Beltesazar e a Dário. 3 reis, 3 períodos, 3 histórias. Homens que em algum momento, infelizmente, não contribuíram muito para a história, contribuíram para si próprio. Mas o livro de Daniel, capítulo 10, é um capítulo interessante. Porque quando você começa a analisar esse capítulo, ele não fala somente de história. Aqui vai dizer de um grande conflito. Deus de um lado, Satanás do outro e a gente no meio. Daniel aqui estava num conflito tremendo. Como poder avançar? E aqui no capítulo 10 fala que Daniel estava orando porque estava sendo profetizado algo que aconteceria ao longo do prazo, ao longo do tempo, não naquele período daquele que Daniel estava vivendo naquele período. Isso nos mostra que nós estamos vivendo também dias preocupante. E a palavra de Deus em João capítulo 14, versos 1 a 3, fala a respeito da volta de Jesus. Jesus voltará a essa terra muito em breve para buscar cada um de nós. E o Evangelho de João capítulo 14, verso 1 começa assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, aí vem o verso 2 dizendo que Jesus foi preparar moradas e quando ele voltar, ele vai nos levar para o reino dos céus. O fato interessante é que estamos vivendo um momento crítico dessa terra e Jesus está próximo para voltar. É o momento da libertação minha e sua. Mas no capítulo 10 hoje de Daniel você vai entender claramente que também Daniel viveu um grande conflito. Ele queria ter uma resposta da oração porque ele estava orando por si e pelos seus semelhantes que estavam em Babilônia cativo. E posteriormente Daniel orou para que Deus libertasse os judeus e eles pudessem voltar para a sua terra natal, que era Jerusalém, para adorar a Deus. Hoje nós também estamos orando para que Deus possa nos libertar desse mundo mal, nos libertar da depressão, da ansiedade, da morte, dos perigos deste mundo e nos levar para a nova Jerusalém, que é o reino dos céus, que Jesus está preparando para nós. E aqui no capítulo 10, eu vou ler apenas alguns versos, começa a oração de Daniel. No verso 1 diz: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolve grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Verso 2: naqueles dias eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Sabe o que é orar? E durante
3 semanas, 21 dias, para obter uma resposta? E assim Daniel conviveu com isso, porque os judeus já estavam cativos há aproximadamente 70 anos. Hoje não é diferente. Hoje nós estamos cativos. Cativo do pecado, cativo do ateísmo, cativo do mundo aonde os poderes terrenos, aonde a cultura, os poderes econômicos, tudo briga para ter o seu lugar. E os filhos e as filhas de Deus, nós estamos envolvidos nesse meio. E nós precisamos entender de que nós precisamos de Cristo em nossa vida. E Daniel então começou a orar. Aliás, se você pegar o capítulo 9, Daniel também vai falar a respeito da oração que ele também intercedeu. Então o capítulo 9 e o capítulo 10 são 2 momentos de oração que Daniel intercede por ele e intercede pelo povo. Daniel jejuou e orou por 3 semanas. Aqui eu chamo a sua atenção para o jejum e para a oração. Quando nós temos uma causa para ser resolvida, devemos orar e devemos jejuar. E assim, Deus irá responder a nossa oração. E quando eu oro, quando eu busco, parece que não tem uma resposta. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, Ele sabe o que é melhor para todos nós. Ele sabe o momento certo de responder a oração. E aí continua dizendo, no verso 3, manjar desejava, não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Em um momento, no capítulo 1 de Daniel, fala que o eunuco, que é o chefe ali, trouxe água, comida e trouxe verduras e legumes para que Daniel comesse com seus amigos a comida diferente que o rei oferecia. Porque era uma comida voltada, era carne voltada para a cultura oferecida a deuses. Então aqui, talvez você pode pensar que esse aqui é um pensamento que chegamos à conclusão no capítulo 1 de Daniel, que Daniel era eunuco. Talvez você nunca percebeu sobre essa questão, mas se analisarmos ali, chefe dos eunucos, porque imagina um jovem na sua flor da sua adolescência ser castrado e como eunuco levado cativo, porque o rei não queria ter problemas, né? Porque ali ele tinha suas filhas, sua esposa, então castrava seus jovens para não ter dificuldade adiante. Então imagina agora Daniel sendo levado eunuco, agora ele jejuar, orar por 3 semanas e não obter uma resposta. Agora eu te faço uma pergunta: alguma vez você já orou e não recebeu uma resposta? Eu já orei, muitas vezes não obtive a resposta. E por outro lado eu tive outras respostas também. Mas não podemos perder a confiança em Deus. E aí no versículo 4 diz: no dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre. Verso 5: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Seu corpo era como um berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Em algum momento também, esse capítulo de Daniel 10, podemos fazer um paralelo com Apocalipse capítulo 1, que fala de Cristo. E aqui Daniel viu esse homem com a turquesa, parecia como relâmpago, seus olhos como tocha de fogo, e seus braços e seus pés como a cor de bronze polido, e a voz de suas palavras era como voz de uma multidão, uma voz poderosa. Fiquei, pois, só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, transmudou-se em mim a minha formosura, e eu desmaio, e não retive força alguma. Quando um profeta tem visão, aqui que entra uma outra parte interessante também, ele vê, ouve, fala e não respira. E Daniel não teve força.
Ele estava orando, buscando, imagina, jejuando e orando. Não tinha mais força. Mas Daniel perdeu a sua vitalidade, suas forças e desmaiou. E aí no versículo 10 diz: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, pôs sobre os meus joelhos e as minhas palmas das minhas mãos. Verso 11, ele disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então, imaginamos aqui, Daniel perdeu sua força, sua vitalidade, mas prosseguiu firme com Deus. Quem era esse ser de tamanha glória que Daniel presenciou? Era o próprio Jesus Cristo. Algumas pessoas vão dizer que é o anjo. De fato, o anjo foi enviado para dar a resposta, mas foi o próprio Cristo Jesus que veio para estar presente com Daniel. Todas as vezes que você vê a aparição na Bíblia, por exemplo, a Jacó, a Abraão, a Moisés, o grande eu sou, é o próprio Jesus. Quando os 3 amigos de Daniel estavam dentro da fornalha, o próprio Cristo. Quando Daniel estava na cova dos leões, foi o próprio Cristo também, ele estava presente. A descrição do capítulo 10 de Daniel é um paralelo perfeito na descrição do capítulo 1 de Apocalipse. E se você ler o verso 1 lá, vai dizer que a palavra de Deus, Jesus Cristo, enviado ao anjo, ao servo, que notificou os servos ao anjo e chegou até João. Então é o próprio Jesus que vai descrever no capítulo 1 de Apocalipse. Foi Jesus que desceu do céu para vir dar a resposta para o profeta angustiado. Porém, nesse meio interino ali, aconteceu algo interessante. O Satanás estava impedindo que o anjo Gabriel pudesse dar a resposta. Então Jesus teve que intervir para vir dar a resposta para Daniel. E Jesus se fez a resposta, trouxe a resposta e olha, você é um homem muito amado, você é querido. E Daniel já tinha seus 85, com quase 90 anos de idade, fiel a Deus, fiéis aos 3 reis que ali estavam, e ele posteriormente então deu a resposta de Deus para aquele homem. Desde o meio-dia que você ora, as suas orações são ouvidas e Deus está providenciando uma solução. Há poucos dias atrás eu estava orando por uma causa e a resposta do Senhor veio assim de uma forma estupenda, ou seja, de uma forma rápida, como Deus respondeu. Eu orei por uma situação de um lugar e apareceu 2 lugares diferentes. Claro que eu tive que optar por ficar aqui mesmo em São Paulo, mas Deus sempre guia o melhor para os seus filhos e para as suas filhas. A oração faz a diferença. Por isso que eu tenho feito uma série aqui numa igreja próxima daqui onde eu moro, Vila Clara, a série Confiança em Deus. E na primeira série falamos ali da importância da gente confiar em meio à crise. E domingo passado falamos a cura do ser humano. Nesse próximo domingo agora falaremos sobre como vencer as preocupações diárias. Em um dos meus vídeos, dentro do contexto do canal Voz Ativa, tem lá como vencer as preocupações, o segredo para vencer. E o segredo é a oração, é a confiança em Deus. A oração faz a diferença. O que teria acontecido se Daniel não tivesse orado? Ou se ele não continuasse a orar? Talvez não teria resposta, mas Deus respondeu. A razão das orações ou das suas orações nem sempre serão respondidas automaticamente, mas porque existe um conflito entre anjos bons e anjos maus. Ou seja, o anjo de Deus e o anjo de Satanás fica lutando para disputar a mente humana, para disputar de fato quem ele de fato pode adorar. E esse lado, por isso que eu disse que Daniel capítulo 10 é um conflito entre Deus, Satanás e nós no meio. O livro de Daniel tem uma mensagem livre de confusões, equívocos, interferência e ruídos, ou seja, um livro que traz esperança, como o livro do Apocalipse que traz esperança, e a esperança é a pessoa de Cristo Jesus.
E quando eu começo a resumir o livro do Apocalipse, eu venho no capítulo 2, ali fala de 4 reinos. Uma estátua, uma imagem foi feita, né, para que todos adorassem. Ela foi feita por parte de ouro, prata, bronze e ferro. Foi dividido os reinos ali. Era uma tentativa de unir um país com o resto da Europa. E isso não aconteceu. Se fragmentou. Ao longo da história, casamentos com alianças de países europeus e nunca deu certo. Mas o capítulo 2 de Daniel fala claramente da vinda de Cristo a essa terra. Ou seja, uma bola sem auxílio de mãos veio e espedaçou aquela estátua em vários pedaços, significando que os reinos do homem cessarão e o reino de Jesus prevalecerá para sempre. No capítulo 7 de Daniel também é um paralelo com o capítulo 2. Fala de 4 animais ou 4 reinos. Ali fala da Europa dividida. Uma ponta pequena de um chifre aparece e divide os outros reinos. E nesse momento então o cristianismo de Deus é apostatada, ou seja, de forma que a verdade não prevalece, mas a tradição e a filosofia avança. E aí fala do julgamento que todo ser humano irá passar perante Cristo e retrata da vinda de Jesus a essa terra. O capítulo 11 de Daniel amplia mais isso, porque vai o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9. Porque o capítulo 9 apresenta o libertador, o Messias, o Jesus, o ungido de Deus, aquele que nasceu na Virgem Maria pela ação do Espírito de Deus para trazer libertação para o seu povo. E aí, quando eu vou no capítulo 8 e 9 de Daniel, fala de 3 reinos. E ali, novamente, a Europa dividida, cristianismo apostata. E aí então aparece então o momento do julgamento do povo de Deus, que começou desde 1844 e terminará um pouco antes da volta de Jesus. E aí, quando eu vou para o capítulo 11 de Daniel, começa assim o verso 1. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Porque no capítulo 10, o próprio Cristo veio e falou: Daniel, fica tranquilo que essa profecia não é para você agora, é para dias distantes. E no capítulo 11 apresenta aqui novamente reis do norte e reis do sul. E quando eu vou aqui para o resumo que eu tenho aqui em mãos, que na verdade eu não vou ler tudo, obviamente, porque o tempo não permite, mas é interessante que apresenta reino do norte e reino do sul. E o reino do norte, ele começa ali com Alexandre, né, o Grande, e depois vai terminar com Roma, porque atravessa ali a Grécia, Medo-Persa, Grécia, até chegar a Roma. E no final da história mostra que Roma dominou por uma parte, perdeu o poder. Aí a partir de 1799 ela ficou sem poder. Em 1929 essa ferida foi curada por Mussolini, que é um imperador italiano, um homem que cuidava da Itália ali, embora não seja imperador, modo de dizer, mas é um homem que tinha uma grande influência por ser um líder político da Itália daquele período. E ele deu 7 hectares de terra para Roma, que hoje é o sul do Vaticano, construído o Vaticano, que hoje é a Basílica de São Pedro, que ali está, de forma que hoje, ali até então, antes da pandemia, ia milhares de pessoas para ouvir o líder romano falar. Então essa ponta pequena foi curada, essa ferida. Aí em 1932 fizeram um tratado, né, de unir religiões chamado ecumenismo. Em 1984, na Casa Branca, nos Estados Unidos, um dos presidentes da época convidou um dos bispos ali para que pudesse fazer parte, ou seja, um líder católico, um líder romano, pudesse fazer parte ali daquele período para aconselhar, orientar a Casa Branca, que é onde o presidente dos Estados Unidos mora, e de lá ele comanda o seu país, o resto do mundo, para que pudesse então dar orientação espiritual ou política para poder reger as nações. E o fato é que 3 reinos perderam seu poder, Roma sumiu, tentou unir a Europa, mas não conseguiu e foi dividida. E daí novamente o cristianismo continua de forma apostata, ou seja, não aceita as verdades de Deus por completo, só uma parte, e isso não é correto.
mas haverá um dia do juízo final, onde todos prestarão contas para Deus. Batalha terrestre final, derrota do ateísmo vai acontecer. Esse é o capítulo 11 de Daniel, porque são 45 versos. E se você for olhar verso a verso, né, diz que no primeiro ano Daniel se levantou para fortalecer e se animar. Por quê? O anjo Gabriel pessoalmente assistiu Dário o Medo e a administração de Babilônia. Isso pode explicar o porquê Dário ser tão amigo de Daniel. Muitas vezes não reconhecemos a mão de Deus trabalhando para fortalecer os nossos amigos. Porém aqui, Daniel teve. Ele usa o ministério de Daniel para mostrar ao rei o poder de Deus. Bom, quando eu começo a analisar um pouco mais aqui, eu vejo que Alexandre o Grande, poderoso rei da Grécia, conquistou quase tudo em um ano, mas morreu com a idade de 33 anos. Alguns historiadores dizem que ele morreu por vício de álcool, mesmo tendo várias pessoas ao seu lado, mulheres, concubinas, soldados, mas morreu de alcoolismo. Isso é o que os teólogos falam, mas de fato não temos uma veracidade, mas tudo indica que ele morreu dessa forma, porque imagina alguém conquistar o mundo, quase tudo em um ano, e depois veio a perecer, veio a morrer, porque aqui diz que depois de 2 dias e 2 noites bebendo sem limite, está aqui comprovada a história, ele veio a falecer. O que o álcool faz de estrago na vida do ser humano? O império de Alexandre foi dividido por seus 4 generais: Cassandro, Ptolomeu, Seleuco e Lisímaco. E entre eles acabou se dividindo também, porque a história relata que eles não ficaram entre si, cada um pegou uma parte, mas os seus reinos também foi dividido. Isso juntou a parte do Egito e outra parte da Europa. E aí no final dos tempos diz que Deus terá um exército de pessoas fiéis a Deus. O Império de Alexandre foi dividido entre seus 4 sucessores: Rei do Sul, que é o Ptolomeu, que ficou com a Líbia e o Egito, e outra parte foi para a Babilônia, Medopécia, Macedônia e Trácia, que posteriormente ali foi dividida e chegou até a Europa também, que hoje a Turquia faz parte desse contexto. O fato interessante é que esse capítulo de Daniel, capítulo 11, ele diz claramente que nós devemos entender de que os poderes dos reinos do mundo um dia passará. Ou seja, o reino do norte, o reino do sul, mas o que prevalece é o reino do sul, que é Roma. Todos os poderes do homem que hoje fala que, por exemplo, hoje a gente está tendo essa guerra aí no Oriente Médio, e países grandes falam que manda, países pequenos falam que manda, mas diz que o Monte Sião fica no norte. É que no norte está o trono de Deus, e do trono de Deus Deus vai dirigir essa terra, ou seja, Deus vai varrer esses reinos terrenos e vai estabelecer o seu reino para sempre nessa terra. E nós vamos de fato ser felizes para sempre, porque um dia Jesus voltará, acabará com esse mal pela raiz, não existirá mais nada que é mal, e todos nós vamos viver dignamente, felizes com Deus para sempre, onde nunca mais haverá desigualdade social, não haverá nada que é mal. Jesus, o Rei do Oriente, vai retornar com poder e grande glória, e ele acabará com o mal pela raiz. Eu deixo para você estudar o capítulo 11 de Daniel, porque eles são 45 versos. Porque aqui, quando eu vou para o verso 45, que é o do capítulo 11, diz assim: armará as suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem socorra. Ou seja, os reinos terrenos que os homens colocam hoje, um dia passará, e o reino de Jesus vai prevalecer para sempre. Por isso que hoje, por mais que o ser humano tente dizer o seguinte: olha, quem manda sou eu,
eu que dou a última palavra, quer dizer para você que é o seguinte: é Deus que dá a ordem final para tudo. Porque o chifre pequeno, que é Roma hoje atual, ela é uma religião que comanda todas as demais religiões, ela tem influência religiosa e influência política. De forma que um dia ela terá o poder máximo do poder político. Irá se unir para decretar um dia de guarda e não haverá quem socorra. Como diz aqui, ó, o papado tem recebido mais ajuda do que qualquer outro poder terrestre. Nações têm lutado em favor e obedecido sua vontade. Quando ela enfrenta problemas, eles vêm ajudá-lo. Ou seja, o capítulo 13 de Apocalipse, o capítulo 14, desde o capítulo 12 ao capítulo 17, retrata do grande conflito, com um paralelo de Daniel capítulo 10. E Jesus, Satanás e nós no meio. E então Jesus virá para libertar a cada um de nós. Muito em breve Jesus voltará e nos dará vida eterna, salvação, e não haverá mais nada que é mal. Aqui diz que em Apocalipse capítulo 17 diz que as nações que ajudaram o papado passarão a desprezá-la e odiá-la, e então chegará o fim, que será o lago de fogo. Quando fala que papado, quer dizer o pontífice romano, que hoje está lá na Itália, né? Que é o poder romano, o poder religioso, com o poder político dos Estados Unidos. Esses dois poderes, essas duas confederações, irá se unir com os demais religiosos do mundo, irá lançar um dia que não está na Bíblia para ser decretado, para ser guardado, e então será um tempo de angústia como nunca houve antes, um tempo de caçada implacável contra os filhos de Deus. Mas aí surge algo interessante e algo que traz alento e conforto para nós. Capítulo 12 de Daniel, verso 1, fala assim: ó, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos que dormem no pó da terra vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Jesus, o libertador, virá para nos buscar, e muito em breve nós vamos ser felizes para sempre. Hoje aprendemos que capítulo 10 de Daniel, capítulo 11, retrata conflito e vitória. Não desista, Jesus está voltando. Eu e você precisamos nos posicionar de um lado ou de outro. Você deve fazer a escolha. A pergunta que eu faço para você essa noite é: de que lado você quer estar? Do lado de Cristo, que é o lado direito, ou o lado esquerdo, que é Satanás? Eu e minha casa, meus amigos, escolhemos a servir a Jesus. Qual será a sua decisão hoje? Qual será a sua decisão agora? Então que nessa noite, pela graça de Deus, você possa escolher servir a Cristo Jesus, porque muito em breve Ele voltará e nos dará perdão, salvação e vida eterna. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua decisão, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos ao Senhor pelo dom da vida. Obrigado, ó Deus, porque a esse grande conflito o Senhor já é vitorioso e o Senhor nos deseja dar também a vitória. Porque a tua palavra diz claramente em Romanos capítulo 8, versos 31 a 39. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Portanto, ó Pai, nessa noite nos colocamos em tuas mãos, a nossa vida. Colocamos a vida dos nossos amigos do canal Voz Ativa em tuas mãos e as suas famílias. Colocamos em tuas mãos também as nossas famílias, nossos amigos e irmãos na fé. Dê a nós uma noite feliz, um bom fim de semana, um bom sábado, e que verdadeiramente, quanto a esse grande conflito, que a tua palavra fala em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra a carne, mas sim
contra as potestades do mal, e o Senhor é que vence por nós. Portanto, ó Pai, nos ajude, nos abençoa, nos dê essa vitória, nos livra do mal e dos perigos, e nos conceda a graça da bênção da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Fique conosco hoje e sempre, e muito obrigado por tudo. É que nós suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que você tenha uma noite feliz, um bom final de semana. Lembre-se que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um forte abraço para você e até nosso próximo encontro. Fiquem todos na paz de Jesus.